Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 9, que tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Portanto, estamos estudando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João. Estamos quase terminando a nossa revista, estamos quase terminando o nosso trimestre. Já estudamos 8 lições, todas elas estão disponíveis em nosso canal. Resta-nos ainda estudar a lição 10, a promessa do Espírito, a lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, a lição 12, do julgamento à ressurreição, e a lição 13, renovação da esperança. Espero contar com você, meu caro professor e aluno, nas próximas lições e assim fecharmos o segundo trimestre de 2025. Lembra você também que você deve deixar aí o seu like, o seu comentário, se assim desejar, e compartilhar com outros irmãos e irmãs, professores e professoras, alunos e alunas, e também com aqueles que não frequentam mais a Escola Bíblica Dominical, a nossa lição. Este vídeo você pode compartilhar e quem sabe através desse vídeo você possa reconquistar alunos para a Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor, pedir a sua bênção para a exposição que faremos e para que a palavra de Deus possa fluir nesta aula e assim você possa aprender, guardar, praticar e ensinar a preciosa palavra de Deus. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que durante esta exposição a tua palavra possa fluir dos nossos lábios e que teus servos possam ouvir, guardar, praticar e ensinar a sua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então começar a nossa aula, a aula que será estudada no dia 1º de junho de 2025, a 9ª lição do segundo trimestre de 2025, que tem como título, como já falamos, O Caminho, a Verdade e a Vida. Um dos eu sou que o Senhor Jesus Cristo proferiu e que estão registrados no Evangelho segundo escreveu João. O nosso textuário se encontra no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho segundo escreveu João, um texto conhecidíssimo que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetindo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. A nossa verdade prática diz assim: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Repetindo, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 1 a 15. O texto que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Segundo objetivo: discutir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Último objetivo: conscientizar de que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta, não relativa, absoluta, e a fonte de vida eterna. Podemos repetir esses objetivos para ficar bem gravado, porque isso deve ser perseguido pelos professores. Ou seja, o professor precisa alcançar os objetivos a cada tópico. No primeiro tópico, alcançar qual objetivo? Apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. No segundo tópico, alcançar qual objetivo? Discutir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E no terceiro tópico, alcançar qual objetivo? Conscientizar de que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Vamos, pois, à introdução da nossa lição. Neste momento, eu lembro você que tem à sua mão uma canetinha. Veja que nesta tela nós já temos algumas coisas a riscar, a acrescentar. Isso porque nós lemos a lição e trazemos para você uma lição comentada. Nós vamos percorrer toda a lição e trazer algumas argumentações, acréscimos, até críticas se for necessário, porque isso faz parte do aprendizado. Esta lição é para você, caro professor, estar mais habilitado para ministrar esta aula e para você, caro aluno, estar também pronto para ajudar o seu professor na hora em que ele estiver lecionando em classe. Ajude seu professor, leia versículos, anote, acrescente algo que seja edificante para toda a classe. Quando isso acontece, a aula flui e é bem aproveitada durante todo o tempo de exposição, durante todo o tempo que o professor estiver lecionando. Portanto, tenha à sua mão a canetinha, tenha à sua mão a revista da Escola Dominical e também um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para que você possa consultar os versículos, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa introdução. A expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João capítulo 14, no qual consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos
enfrentaram ao longo da jornada. É claro que nós temos aqui citados alguns discípulos, mas imagine você, caro professor e aluno, que outros discípulos deveriam também ter suas dúvidas e incertezas. Isso é interessante porque, às vezes, na classe, tem um aluno que ele sempre fala, ele sempre pergunta, ele sempre participa, e os outros, talvez um pouco mais tímidos, não participam ativamente. Às vezes a pessoa até critica aquele aluno que sempre fala, mas muitas vezes ele está representando aqueles que têm um pouco mais de timidez ao falar. E às vezes a dúvida ou questionamento que ele apresenta não é somente dele, é de todos. Por isso, a participação na aula é de suma importância. Você, caro professor, deve permitir que o aluno participe. É claro, não intervindo em todo instante na exposição para que você também consiga lecionar toda a lição. Às vezes também a interferência durante a aula pode trazer um desequilíbrio na transmissão do conhecimento e fazer com que a aula de fato saia do foco. Por isso é importante a participação, sim, mas desde que seja para somar, desde que seja para representar a turma em alguma dúvida ou questionamento, como já dissemos. Continuando a leitura, além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6. Caminho, verdade e vida. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a única verdade, aprendemos isso na lição que falava sobre a verdade que liberta, e ele é a vida. Isso também nós vimos em lições anteriores. Portanto, já começamos já na lição 9 a trazer assuntos que acabam somando o que já aprendemos durante este trimestre. Vamos então ao primeiro tópico da lição: consolo e promessa do Senhor Jesus Cristo. Consolo e promessa do Senhor Jesus Cristo é o primeiro tópico da lição. Primeiro subtópico do primeiro tópico: o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, que nós estamos na semana passada, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que, na verdade, se inicia em João, no capítulo 13, versículo 31. Neste discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. É interessante este parágrafo porque ele fala de algo importante, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. João capítulo 13, versículo 31, na verdade, deveria ser o início do capítulo, porque nós temos em algumas Bíblias até um título. Na minha Bíblia, por exemplo, tem o seguinte título: As últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Isso está na minha Bíblia antes do versículo 31 do capítulo 13. Portanto, o capítulo deveria começar aqui. A divisão de capítulos e versículos, ela não é original. Veio mais tarde para nos ajudar a encontrar textos na Bíblia. Mas aqui nós vemos que começa o assunto da despedida de Jesus em João 13, 31, quando ele diz: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Versículo 36, disse-lhe Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim?
Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Versículo seguinte, que é o início do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aqui, portanto, começa o texto que nós lemos na nossa leitura bíblica diária. Portanto, o assunto de fato começa em João capítulo 13, versículo 31. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos leva à verdade é a verdade que nos conduz à vida. O caminho perfeito, a verdade absoluta e a vida eterna. E ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai e é a verdade que o revela e representa, sim, a verdadeira vida de Deus. Segundo subtópico do primeiro tópico, consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. É importante que leiamos estes 2 versículos. João capítulo 12, versículo 27, diz assim: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. João capítulo 13, versículo 21 diz: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Portanto, Jesus estava de fato angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Irmãos, isso me faz lembrar da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Um versículo que eu quero ler para você a respeito desse momento tão difícil do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Naquele momento de angústia, de dor, Jesus suportou a cruz. Ele desprezou a afronta, porque havia um gozo que lhe estava proposto, e é isso que Jesus mostra aqui neste momento de angústia e dor. A esperança, o consolo de que um dia os discípulos, nós, a igreja, estaríamos para sempre com ele. Então, a mensagem é de consolo e de esperança, apesar do momento de dor e aflição. Terceiro subtópico do primeiro tópico, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor.
Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Por isso, amados irmãos, alimentemos esta esperança, como cantamos no hino 300 da harpa cristã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Amém. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. O Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Repetindo, o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Vamos então ao segundo tópico da lição: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Você, meu caro professor e aluno, também passa por momentos de dúvidas, incertezas e até mesmo enganos. Nós veremos que isso aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo. E nos nossos dias, meus amados irmãos, nós temos muitas pessoas duvidosas, inseguras na sua vida pessoal e espiritual, e muitas pessoas também que estão enganando e sendo enganados. E isso na caminhada que fazemos. Portanto, Jesus também enfrentou isso por parte dos seus discípulos. É isso que veremos no segundo tópico da lição. Diz assim o primeiro subtópico do segundo tópico: a dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? É a pergunta de Tomé. Ele ficou intrigado com a palavra de Jesus, como está no versículo 4, que diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé: Senhor, nós conhecemos o caminho? Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. É o que o nosso comentarista fala nesta parte da lição. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Nós temos muitas pessoas duvidosas, nós temos muitas pessoas que estão cercadas de interrogações. E alguns não têm coragem de perguntar. Tomé é visto como aquele que não acreditou que Jesus Cristo esteve entre os discípulos após a sua ressurreição, e muitos o criticam porque ele realmente disse: olha, se eu não tocar nele, eu não acredito. Tomé é o tipo do crente que queria ver para crer, que queria algo mais tangível, algo mais objetivo. Por isso, ele é criticado, mas ele mostra uma atitude que muitos querem demonstrar e acabam, por timidez ou por covardia ou por medo de ser criticado, não falar. Mas ele teve coragem. Em João, no capítulo 20, no versículo de número 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir, o verbo ver, o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, porque ele estava já num corpo glorioso, e apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-o no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Isso nos mostra que muitas pessoas podem seguir Jesus
e realmente continuar sendo um incrédulo ou não acreditar, querer ver para crer. O próprio Senhor Jesus Cristo considerou a incredulidade de Tomé e se apresentou a ele em João capítulo 20, e depois diz assim a palavra do Senhor, no versículo 29, João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo sem ter tocado nele, sem ter o visto fisicamente, mas um dia, como ele é, o veremos. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Jesus, ele teve o prazer de responder a Tomé de forma clara, um texto que se eternizou e que é um dos textos chaves no momento da evangelização. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico, as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava, para onde ele estava indo. Nós já lemos aqui este versículo, nós colocamos porque na revista não consta, mas eu deixei para você aí, meu caro professor. Disse-lhe Pedro: Senhor, para onde vais? No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que mostre o Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. O Senhor respondeu a todos eles, dando atenção a seus discípulos, porque estavam ainda em processo de formação. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Esse diálogo foi o ponto de partida para um discurso maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo fez, e veremos isso nas lições posteriores. Vamos então ao terceiro subtópico do segundo tópico, o engano de Judas Iscariotes. Em João capítulo 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. Eu acho importante neste momento da lição lembrar aos irmãos quem Judas era. Hoje nós temos muitos ensinadores dizendo que Judas era o mais habilitado para ser o líder após Jesus Cristo morrer. Alguns estudiosos chegam a dizer que Judas, por não ser da Galileia, ele foi trazido para Jesus Cristo demonstrar, por exemplo, o seu desapego ao dinheiro, porque Judas, ele era quem ficava com a bolsa, com as arrecadações. E o Evangelho segundo João escreveu, nos fala algo importante no capítulo de número 12, que não pode ser esquecido neste momento. João, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11, nós temos aquele momento que Maria unge Jesus com um unguento de alto preço. Diz assim a palavra do Senhor: foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Vamos ver agora qual foi a atitude de Judas. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres?
Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão. Era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Portanto, o Evangelho, segundo escreveu João, nos mostra que Judas era um ladrão. Ele tomava daquilo que se lançava como oferta. E é importante dizer isso porque não podemos romantizar Judas, ou seja, tratar Judas como alguém muito capacitado e que era muito inteligente. Na verdade, o que a Bíblia diz é que ele era ladrão. E Jesus, segundo alguns estudiosos, talvez tenha o deixado tomar conta da bolsa para ensinar também o desapego às coisas desta vida, ao dinheiro. Portanto, meus amados irmãos, é importante olhar Judas pelo prisma da Bíblia e não de uma interpretação sem base bíblica deste personagem bíblico. Voltando à nossa leitura, lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador e Redentor da humanidade pecadora. É claro que isso é uma declaração do nosso comentarista, nós não temos isso muito claro na Bíblia. Judas, portanto, ele era um ladrão e era quem estava entre os discípulos, porque Jesus o escolheu. Quem sabe para lhe dar uma oportunidade de ser transformado através da sua palavra, através dos seus ensinos. E o que aconteceu foi que ele acabou traindo o Senhor Jesus Cristo. Você deve conhecer muito bem a história. A sua visão do Messias restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Segundo alguns estudiosos, Judas e seu pai faziam parte de uma classe política daquela época. Isso leva a algumas inferências. Quem sabe Judas não teve uma estratégia política por detrás para poder, de fato, ser reconhecido naquela época. E ele vendeu Jesus e depois veio sobre ele um grande remorso. Ele acabou se enforcando e, infelizmente, teve um fim trágico. Poderia ele ter se arrependido? Sim. O Senhor o perdoaria? Sim. Mas ele escolheu o seu próprio caminho de destruição. Continuando então a leitura, portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Jesus. Vamos à sinopse da segunda parte da lição. As dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Repetindo, as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a caminhada com Cristo. Vamos então à última parte da lição, caminho, verdade e vida. Eu creio que esta parte será bem tranquila, caro professor, porque sempre pregamos e anunciamos usando este versículo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Um bom caminho nos leva a um bom lugar. Um bom caminho é um caminho iluminado e Jesus, ele é a luz do mundo. Um bom caminho é um caminho que nos dá liberdade. Assim, Jesus Cristo, ele é a verdade que liberta, ele nos libertou dos laços do pecado. Um bom caminho é um caminho novo. Você prefere andar por uma estrada velha emburacada ou por uma estrada nova, recém-aberta, com asfalto novo? Jesus é o novo e vivo caminho que o Pai nos consagrou. A verdade, nós já falamos sobre a lição que tratava Jesus, a verdade que liberta. No hebraico é emet, que significa o quê? Aquilo em que nós podemos colocar a nossa confiança, nos basear, nos firmar. A verdade no Novo Testamento é aquilo que pode ser ensinado e até vivido por nós. Por isso, nós temos que andar na verdade. E a vida, você sabe muito bem, Jesus Cristo, ele é autor da vida, sustentador da vida. E 1 João capítulo 5, versículo 12 diz que quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Vamos então passar nos subtópicos, lendo e vendo alguma coisa que seja importante destacar. Eu sou o caminho, primeiro subtópico do terceiro tópico. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está esclarecendo que ele é o
acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram em trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. É o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso nos faz lembrar de um ditado popular que diz: todo caminho leva à venda. E aí as pessoas falam: todo caminho leva a Deus. Não, o único caminho que nos leva a Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, andemos nele, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, arraigados e sobreedificados nele. Andemos nele, porque ele é o caminho. Esse texto que estou citando é Colossenses, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, no capítulo 2, versículos 5 e 6 e 7 também. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Versículo 7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Lemos Colossenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Prosseguindo, eu sou a verdade. Segundo o subtópico do terceiro tópico, Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Hoje nós vemos o mundo defendendo uma verdade relativa. Nós vivemos até o momento em que se fala de pós-verdade. Por mais que algo seja tão claro, nítido, objetivo e real, muitas pessoas desacreditam daquilo. É um caso das vacinas, que muitos estão levando os filhos a não se vacinarem mais. E, infelizmente, temos visto o retorno de doenças como poliomielite, que é a paralisia infantil, retornando na sociedade por causa da pós-verdade. Mas nós confiamos na verdade absoluta, que é o Senhor Jesus Cristo, voltando aqui à nossa lição. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável, de revelação redentora, que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Verdade é sempre única, verdade é sempre absoluta. Não existem duas verdades, existe apenas uma verdade. Podem existir muitas mentiras, mas a verdade, ela sempre subsiste. Uma frase que ouvimos muito numa rádio e que sempre lembramos nesse momento: a mentira cedo ou tarde cairá, mas a verdade permanecerá de pé. Por isso, Jesus Cristo é a verdade que se estabeleceu. Alguns morreram dizendo: morro em busca da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Terceiro subtópico do terceiro tópico: eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, ou a vida natural, podemos dizer assim também, mas a vida que contrapõe ou que se contrapõe à morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Deus.
nos faz lembrar de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2 diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha a ideia do caminho aqui presente. Andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Lemos Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. Refere-se, portanto, à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. E nós, lendo esse texto, nós vemos a relação que há entre caminho, verdade e vida. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Como eu vou acreditar nisso? Jesus é a verdade, acredito, porque ele é a única verdade. Ora, por que devo eu andar na verdade e fugir da mentira, do engano? Porque a verdade nos conduz à vida. Se nós andarmos na mentira, nós estamos mortos. E se nós andarmos na verdade, estamos vivos. Os que andam na verdade, vivem a verdade, creem na verdade, foram libertos pela verdade, estão no caminho que conduz à vida eterna. Amém. Sinopse da última parte da lição: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Conclusão da nossa aula: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com ele. Amém. Concluímos esta aula convidando você para a próxima lição. Não perca a 10ª lição do segundo trimestre de 2025, que é intitulada A Promessa do Espírito. E eu conto com você aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a semana que vem. Amém.